Olá, oitavo ano, tudo bem? A nossa videoaula de hoje inicia com o capítulo 12. Nós vamos falar sobre os polígonos. Antes de tudo, vamos relembrar quem é o polígono convexo e quem é o polígono não convexo, ou côncavo. O polígono convexo, ele vai ter um segmento totalmente contido nele. Sabemos que não há possibilidade nenhuma de partes desse segmento estar fora do polígono. Já no polígono não convexo ou côncavo, não temos essa certeza, porque nesta posição, por exemplo, as extremidades estão dentro do polígono, mas tem uma parte desse segmento que está fora do polígono, o que já não acontece com o convexo. Então, o polígono não convexo, nós percebemos que não vai ser em qualquer lugar que o segmento pode estar com as extremidades dentro do polígono e que todo o segmento esteja contido no polígono. Nesta posição, por exemplo, nós vimos que o segmento tem uma parte fora do polígono. Então, nós dizemos que é um polígono não convexo ou um polígono côncavo. Mas nós vamos estudar o polígono convexo. Vejamos agora os elementos de um polígono. Eu tenho o polígono ABCDE, em que os lados são AB, BC, CD, DE e AE. Nós sabemos que os lados são formados quando nós ligamos dois vértices. Os vértices são A, B, C, D e E. Sempre com letra maiúscula, tanto os vértices quanto os lados. Lembrando que os lados aqui eu tenho que usar esses traços porque são segmentos, tem começo e fim. Ângulos internos também são A, B, C, D e E, sendo que eu vou ter que usar esse símbolo aqui em cima para diferenciar dos vértices, mesmo porque os ângulos recebem esses símbolos em cima das letras. Ângulos externos, eu prolonguei aqui de azul os ângulos externos. Eu vou chamar de A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo, E minúsculo. Também com os símbolozinhos em cima, porque são ângulos. As diagonais, elas são a união de dois vértices não consecutivos. Por exemplo, você vai unir o A com o C, você vai ter uma diagonal. Se você unir o A com o B, você não tem diagonal, você tem lado. Então, nós temos diagonais quando nós unimos dois vértices que não são os próximos, que não são os consecutivos. Eu tenho 5 diagonais. AC, que é a mesma diagonal de CA, então você só conta uma vez. AD, BE e BB. E depois o C com E. Então, eu tenho 5 diagonais, AC, AD, BD, BE e CE. É claro que o número de lados, número de vértices, ângulos internos, ângulos externos, diagonais, vai depender do polígono, de acordo com a quantidade de lados desse polígono. Bem, vamos ver agora o número de diagonais de um polígono. Eu desenhei para vocês aqui um hexágono qualquer, A, B, C, D, E, F. E nós vamos ver quantas diagonais nós podemos traçar partindo apenas de um vértice. Eu escolhi o vértice A e eu tracei 3 diagonais, AC, AD e AE. Lembrando que se eu unir o A com B, eu não vou ter diagonal, vou ter lado. Assim como o A com F também. Então, aqui do hexágono, somente de um vértice, eu tracei 3 diagonais. Então, para você descobrir quantas diagonais você traça de um vértice de qualquer polígono, vai ser N, que é o número de lados, menos 3. Por que menos 3? Porque se você unir A com A, você não vai formar nenhuma diagonal. Nem A com B, nem A com F. Então, você já eliminou 3 vértices. Por isso que é o número de lados, menos 3. Nesse exemplo, como o número de lados é 6, 6 menos 3, 3. De fato, de um vértice só, eu tracei 3 diagonais. Agora vamos ver de todos os vértices. Se de um vértice só você vai traçar 3 diagonais e você tem 6, então é só você multiplicar o 6 vezes o 3 e dividir por 2. Por quê? Porque a mesma diagonal que vai de A até C é a mesma diagonal que vai de C até A. Então, de
todos os vértices é o número de lados, vezes das diagonais de um vértice só, que é n menos 3, divididos por 2. Então, nesse exemplo, eu tenho 6 vezes n menos 3, já vi que é 3, dividido por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, eu tenho 9. Então, eu tenho 9 diagonais no total nesse polígono, no hexágono. Vejamos agora relações entre os ângulos de um polígono. Vamos ver a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Eu tenho aqui um hexágono e para eu achar a soma das medidas de todos os ângulos internos desse polígono, eu vou usar a fórmula do SI. SI quer dizer a soma das medidas dos ângulos internos. Vai ser n menos 2 vezes 180. Por que o n menos 2? O n menos 2 vai indicar para você a quantidade de triângulos que você tem naquele polígono. Repare que eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. Como eu achei esses 4 triângulos? Eu peguei um vértice, tracei as diagonais daquele vértice e eu tenho 3 diagonais. Dessas 3 diagonais, eu consegui formar 1, 2, 3, 4 triângulos. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, eu tenho 180 aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu tenho 4 vezes 180 graus. Como eu tenho um hexágono e dentro dele eu tenho 4 triângulos e a soma deles, né, dos ângulos internos desse triângulo é 180, então eu vou multiplicar 4 vezes 180, ou seja, é a quantidade de triângulos, que é n menos 2, vezes 180. Eu vou ter um SI igual a 720 graus. Então, para você achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, você deve encontrar a quantidade de triângulos que esse polígono tem, usando a fórmula n menos 2, e depois você multiplica. Vejamos agora a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono. Eu desenhei para vocês aqui um triângulo escaleno que tem todos os lados diferentes, consequentemente, os ângulos internos também terão medidas diferentes. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 30 graus. Observe que eu prolonguei aqui esse lado justamente para encontrar o ângulo externo que é adjacente ao ângulo de 30 graus. Toda vez que você tem um ângulo interno adjacente com o seu externo, você tem ângulos suplementares. Então, se aqui é 30, aqui vai ser 150. A soma vai dar 180. Se aqui é 60, aqui vai dar 120. São suplementares e adjacentes, 180. Aqui eu sei que tem 90 graus por causa do símbolo. 90 mais 90 também vai dar 180. Se você somar esses ângulos externos do triângulo, 90 mais 150 mais o 120, você vai ter 360. Então, eu pude ver aqui que a soma dos ângulos externos desse polígono é 360 graus. Só que essa soma não serve só para o triângulo. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai ser 360 graus. Vocês podem pegar um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, somar seus ângulos externos e você vai ver que sempre vai dar 360 graus. Lembrando que o SI é diferente do SE. O SI tem que ter o número de triângulos vezes 180. E você descobre o número de triângulos de acordo com o número de lados. Lembrando disso, tá? Então, o SI é a soma dos ângulos internos de um polígono. O SE é a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer, que é sempre 360 graus. Vejamos agora a medida do ângulo interno. A medida do ângulo interno de um polígono só podemos encontrar se esse polígono for regular. O polígono regular tem todos os lados com a mesma medida, a quantidade de eixos simétricos é igual ao número de lados. Por que nós só podemos achar
a medida do ângulo interno de polígonos que são regulares, porque todos os ângulos deverão ter a mesma medida, todos os ângulos internos. Para eu achar a medida do ângulo interno, eu vou chamar AI, certo? Cada ângulo interno. Eu vou ter que ter o SI e dividir por N. Lembrando que o SI é a soma das medidas dos ângulos internos. Então, eu vou achar o SI do pentágono, que vai ser o número de triângulos vezes 180. N é 5, porque o polígono é um pentágono. 5 menos 2, eu tenho 3. 3 vezes 180, eu tenho o SI igual a 540 graus. Achando o SI, eu vou achar o meu AI. Então, 540, que é o SI, vou dividir por N, que é o número de lados. Eu tenho um pentágono. 540 divididos por 5, eu vou ter o AI igual a 108 graus. Ou seja, cada ângulo interno desse pentágono tem 108 graus. 108 vezes 5, eu vou ter os 540 graus, que são justamente a soma das medidas dos ângulos internos. Vejamos agora medida do ângulo externo. Vamos ver quanto mede cada ângulo externo do polígono regular. Da mesma forma, a medida do ângulo interno você só acha quando o polígono é regular, a medida de cada ângulo externo também você só vai achar se o polígono for regular. Então, eu vou pegar o AE, que eu vou chamar de ângulo externo, vou dividir pelo SE, que é a soma dos ângulos externos, pelo número de lados. Lembrando que o SE, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, é 360. Então, já vou pegar o AE, que é igual a 360, dividido por 5, porque o polígono tem 5 lados. 360 dividido por 5, eu tenho 72. Então, cada ângulo externo de um pentágono regular tem 72 graus. Bem, para finalizar, vejamos a medida do ângulo central. Todo polígono regular, ele tem o centro coincidindo com uma circunferência que pode estar fora, circunscrita, ou uma circunferência inscrita que esteja dentro. Eu só tracei a circunscrita por fora. Repare que eu uni o centro dessa circunferência com cada uma das extremidades do polígono. E eu encontrei, então, 5 ângulos. Como o polígono é regular, esses ângulos também terão a mesma medida. Sabendo que a volta completa de uma circunferência tem 360 graus e que todos os lados são iguais desse polígono, então eu vou ter 5 ângulos centrais com a mesma medida. Lembrando que o ângulo central, ele tem o seu vértice no centro da circunferência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ângulos idênticos com a mesma medida. Então, é só pegar 360 graus, que é a volta completa, e dividir por N, que é o número justamente de ângulos que eu tenho dentro daquela circunferência. Então, o ângulo central é igual a 360 divididos por 5. O ângulo central vale 72 graus. Pessoal do 8º ano, vocês deverão fazer as atividades do livro, páginas 37, 39, 41, 42, 43, 45 e 46. E nos vemos no Zoom para tirar as dúvidas e corrigir algumas atividades. Um grande beijo e até lá!